Diz assim a palavra do Senhor: nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia, e as últimas loucura perversa. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá, e quem lhe manifestará o que será depois dele. O trabalho do tolo fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Ai de ti, ó terra cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças, e não para a bebedice. Pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro atende a tudo. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua palavra que, uma vez lida, já edifica as nossas vidas, já nos instrui, já fala aos nossos corações, nos corrigindo, nos instruindo e nos enchendo de encorajamento e de esperança, ó Pai. Ó Deus, no entanto, nós queremos nos aprofundar. Nós queremos, ó Pai, entender mais a respeito das palavras que lemos agora. De maneira que assim o nosso proveito seja ainda maior. De maneira que haja, ó Pai, confronto às coisas do nosso coração que representam-se como desejos maus, como roubo da glória de Jesus nas nossas perspectivas, ó Deus. Que, ó Pai, ao entender estes versículos, nós possamos sair daqui mais apaixonados pela glória do nosso Deus, do nosso Redentor. Que nós saibamos mais sobre como viver a vida piedosa. Portanto, ó Pai, dirija-nos quanto ao falar, de maneira que seja dito apenas aquilo que corresponda à Tua palavra. E também, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor dirija os Teus ouvintes nesta noite. Que cada um dos Teus filhos assentados aqui possa ter um coração sincero, possa ter uma humildade intelectual na Tua presença, ó Pai, de estarem com os corações vazios, reverentes, ensináveis, prontos, ó Pai, para aprender de Ti. E que eles possam sair daqui, ó Pai, dispostos, prontos a viverem o que aprenderem, o que ouvirem. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Meus irmãos, quando falamos sobre a vida desperdiçada, é inevitável na igreja atual não lembrar e não pensar em John Piper. O reverendo pastor John Piper, um pastor batista, conhecido, creio, quase de todos, se não da maioria. Ele tem um sermão que depois virou um livro e que se notabilizou na internet, particularmente entre os jovens, chamado Não Desperdice a Sua Vida. Um sermão monumental de John Piper, uma apresentação da glória de Cristo como o sentido único da nossa vida, que creio, quem não conhece, todos deveriam estar diante desse sermão de tempos em tempos. Não apenas para se ouvir uma vez, mas para se ouvir muitas vezes e sermos confrontados se de fato a nossa vida tem sido de bom proveito ou se tem sido um grande desperdício. E John Piper ele nos chama a atenção em sua mensagem para algo que tem ocorrido todos os dias. Aquilo que inclusive tem se tornado o sonho de muitas pessoas, até mesmo de casais e de famílias inteiras. Há alguns que anseiam por uma aposentadoria para viverem suas vidas entre cruzeiros, jogos, coletando conchinhas, andando ao pôr do sol, se bronzeando em praias e vivendo a vida de descanso, a vida de pouca produção ou de nenhuma produção. John Piper, ele diz que isso é algo absurdo aos olhos das Escrituras. A maioria das pessoas estão simplesmente desejando que possa chegar o tempo de suas vidas em que elas não farão nada. E ele diz, quanto desperdício, que desperdício querer fazer isso de sua vida. Mas esse tem sido o desejo, esse tem sido o sonho, não apenas de pessoas ímpias, mas muitos crentes
estão sonhando pela vida, pelo dia que chegará em que eles não terão que fazer nada. Há pessoas que oram por isso, como se isso pudesse ser um bom pedido para se fazer a Deus. O fato, meus irmãos, é que esse sonho, ele quando visto com uma lupa maior, de maior alcance, nós vamos perceber o que está no final dele, seria mais ou menos assim: chegar ao fim de sua vida, um dom único e precioso concedido por Deus, onde as últimas grandes obras da vida, antes de se prestar contas ao Criador, seriam passear, se envolver com jogos e tomar sol na praia. Imagine a seguinte fotografia, a seguinte imagem: você diante do Senhor Jesus, no grande dia do julgamento, e você chegando-se a Ele dizendo: olha, Jesus, veja as minhas conchinhas e dá uma conferida no meu bronzeado. Meus irmãos, não é para rir, é para lamentar. Quanto desperdício de um dom único e tão precioso. O apóstolo Paulo certamente não quis esse sonho para a sua vida. Paulo queria o contrário disso. Enquanto as pessoas querem sombra e água fresca, Paulo desejou de todo o seu coração se gastar ao máximo por Jesus, pelo reino de Deus, pelas coisas que dessem glória ao nome de Deus. Paulo disse que a própria vida dele estava em jogo quando se tratava de servir a Cristo. Ele estava disposto a viver para Cristo até os limites da sua força e da sua própria vida. E os crentes, seguindo a onda cultural, seguindo o ritmo da nossa cultura apóstata em rebelião contra Deus, quer sombra e água fresca. Isso é certamente uma tragédia. Desejar viver a vida assim, e pior, viver a vida assim, não é apenas um grande desperdício, é uma tragédia. É não entender o Evangelho, é não entender a natureza do nosso envolvimento com Deus, é não entender a natureza do nosso envolvimento com Jesus. A maioria das pessoas, por conta disso, estão desperdiçando as suas vidas e vivendo verdadeiras bugigangas. Isso é o que está passando na vida da maioria das pessoas. Assim como os insensatos que nós vimos pela manhã. Isso é também uma das coisas que revelam a loucura da vida de muita gente. Infelizmente, isso tem sido o desejo de muitas pessoas. O fato, meus irmãos, é que viver esta vida e viver sem viver totalmente para Jesus é um desperdício total. Jesus indagou lá em Mateus capítulo 16, verso 26, aquilo que sem dúvida nenhuma seria para muita gente a pergunta de $1 milhão. A grande pergunta, a pergunta de ouro, quando Jesus diz: o que irá aproveitar ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que dará o homem em troca da sua vida? Muitos dariam tudo, possivelmente até a sua devoção a Deus, para viverem sombra e água fresca, para viverem o máximo conforto nesta vida, mesmo que isso lhes custasse em devoção, piedade e vida integral para o Senhor Jesus. Nesta noite nós veremos que tudo na vida sem Cristo é um grande desperdício. As nossas palavras, o nosso trabalho, o nosso objetivo, o nosso potencial e até mesmo a nossa família, a nossa paz, tudo são coisas jogadas fora, tudo são coisas desperdiçadas, se estas coisas elas comprometem a vida para o Senhor Jesus. A vida sem Cristo ela é completamente sem sentido, por mais que ela possa parecer plena destas coisas todas. Estas coisas todas só encontram sentido em Cristo. Por isso que Paulo disse que aquele que não estiver disposto a perder família, que aquele que não estiver disposto a deixar família, bens e todas as coisas debaixo do sol, este não é digno de mim.
esse não está à altura, em condição de ser meu discípulo. Por quê? Porque esse está fadado à vida louca, insensata e sem sentido. Vamos ouvir o que Salomão tem a nos falar sobre esse desperdício, como essas pessoas estão jogando fora todas as coisas que poderiam ser boas e gozosas na vida em Cristo. Vejamos em primeiro lugar os versos 12 e 13. Salomão diz o seguinte: nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estutícia, e as últimas, loucura perversa. Jesus, lá em Mateus capítulo 12, verso 34, ele diz o seguinte: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Primeiro desperdício evidente na vida dos que vivem sem Cristo são as suas palavras. Os tolos desperdiçam as suas palavras. Elas são um completo desperdício. Jesus está dizendo que o motivo é óbvio, é claro. Nós ouvimos pela manhã a reivindicação importante para o cuidado com a nossa vida de Provérbios 4:23, que diz: das coisas que devem ser cuidadas, cuida do teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E Jesus está dizendo aqui que estes, os ímpios, os fariseus com quem ele lidava ali, e aqui ele chama de raça de víboras, eram incapazes de dizer coisas boas porque eram maus. E por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, as palavras do insensato, elas podem soar bonitas, elas podem ter aparência de beleza, mas como elas podem ser boas se eles estão distantes do Senhor? Se eles são maus. Vimos pela manhã que basta uma mosquinha morta no unguento do perfumeiro para que ele possa o quê? Este unguento exalar mau cheiro. Nós falamos que as pessoas mais brilhantes desse mundo, do alto da sua sabedoria secular, da sua aparente inteligência, elas vão exalar mau cheiro, bastando muito pouca insensatez e estultice. Eu dei um exemplo para vocês de Albert Einstein, uma mente gigantesca, brilhante, um baita, um monstro do mundo das ciências, mas um cara que, por conta da maneira dada a luxúria, a vida licenciosa com que viveu, exalou o mau cheiro, e esse foi o legado que a morte revelou. A morte lhe foi por biógrafo, mas não lhe foi por evangelista, porque ele havia assumido uma vida com toda a inteligência que Deus lhe deu, de apostasia, de rebelião contra Deus. A inteligência não resolve, basta muito pouco de insensatez para destruir. E aqui Salomão está chamando a atenção que as palavras desses insensatos são um grande desperdício. Vocês ouviram também a respeito de Steve Jobs, um homem brilhante, o mago da empresa que seduz milhões de pessoas, a Apple. Mas o que no final das contas, numa avaliação, numa perspectiva correta, o que nós vemos de Steve Jobs? Palavras desperdiçadas. Um brilhantismo empresarial, um brilhantismo de empreendedor desperdiçado, jogado fora. Quem vive centrado em Cristo será piedoso e suas palavras vão promover graça. É isso que está dizendo aqui, no primeiro momento destes versículos, o sábio Salomão. Ele diz as palavras do sábio, a graça, a favor. Mas ao tolo seus lábios devoram. Enquanto a palavra daquele que é simples, modesto, e não seja tão significante entre os homens, enquanto este edifica, constrói, confere sentido, trazendo graça e edificação daquela vida que é centrada em Cristo, que é carregada de piedade. Por outro lado, há o contraste de que nas palavras do tolo não edificam, não carregam sentido, não trazem direção, não orientam. As palavras do tolo não levam além
morte. Elas morrem com a morte. De maneira simples, as suas palavras vão edificar e ajudar outras pessoas ao seu redor a crescerem, se a sua vida estiver centrada em Cristo, que é a sabedoria. Do contrário, suas palavras serão sempre expressões como a própria vida de quem as pronuncia. Sem rumo, sem sentido, sem direção. Paulo disse em Colossenses capítulo 4, verso 6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada pessoa. Só quem vive centrado em Jesus é capaz destas coisas. Olhe para o contraste que Salomão está nos apontando e indicando aqui. O tolo, a pessoa perdida que nunca pensa nas coisas de Deus, ele será incapaz de apontar direção, porque simplesmente ele não a tem. Assim como todos à sua volta, ele está completamente sem rumo, sem sentido. Ele simplesmente faz as coisas aqui, e por mais que aparentemente ele ganhe o mundo, ele não tem a menor compreensão de como ele poderá salvar sua própria vida. Ele não tem a menor noção de como ele poderá ganhar sua própria alma. O seu limite está claramente muito bem estabelecido. O julgamento, a morte a seguir, está diante do justo juiz para dar contas de coisas que ele não será capaz de dar conta. Salomão ainda chama-nos a atenção aqui para esse desperdício das palavras em um outro aspecto. As palavras do tolo, elas são desperdiçadas porque, obviamente, seja de uma maneira positiva ou negativa, ele é simplesmente alguém que vive como se não houvesse Deus. O Salmo 14, verso 1, ele diz que o insensato é esse que vive como se dissesse não há Deus. Há duas formas de você fazer isso. Você pode fazer isso conscientemente, verbalmente. Não há Deus, como os ateus fazem. Mas até pessoas que são membros de igreja poderão viver como ateus práticos. Como você pode viver a vida dizendo que não há Deus? Nós lemos aqui no início do culto, Êxodo 20, de 1 a 17. Ali o Senhor apresenta os seus mandamentos. Se você é um crente professo, mas ignora aqueles mandamentos, você está dizendo na prática, não há Deus. Se Cristo não é tudo e a prioridade número 1 da sua vida, você está dizendo, não há Deus. Se qualquer coisa nesta vida recebe um pingo maior de prioridade e da sua atenção que Cristo, que Deus, você está dizendo, não há Deus. No verso 12, ele diz que as palavras da boca do sábio ganham-lhe graça, mas os lábios do tolo o consomem. Como é que este consumo acontece? Como é que essas palavras vão consumir o tolo, o insensato? Primeiro porque as palavras dele são autodestrutivas. Literalmente aqui, Salomão está querendo dizer que as palavras deles os comem, os engolem. Ele não pode controlar o seu interior, e Tiago indica que somente com a ajuda de Deus, através de uma mudança do coração, nós podemos aprender a controlar a nossa língua. Vocês se lembram de Eclesiastes capítulo 5? Que é melhor se achegar para ouvir do que para falar. Por quê? Porque nós não devemos nos precipitar nos votos de tolos. Porque é isso que o tolo é hábil em fazer. O tolo é hábil em fazer confissões falsas, votos falsos. Por que os casamentos acabam? Porque tolos fazem votos e não têm de fato nenhuma condição de satisfazer esses votos, porque eles dizem não há Deus. Por que pessoas sobem ao altar, fazem juramentos de fidelidade e fazem juramentos de manter o pacto conjugal até a morte? E não os mantêm, porque eles vivem dizendo, não há Deus.
Porque somente Deus poderia mantê-los em seus votos. Por que nós fazemos tantos votos e não os cumprimos? Porque nós vivemos como se não houvesse Deus, porque nós ignoramos que somente o Senhor pode prover a graça que faz com que nós venhamos a controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Vocês ouviram pela manhã que o que caracteriza a insensatez é o fato de que o insensato ele vive a vida orientado e controlado por suas emoções, por seus desejos, por suas paixões. Enquanto que o sábio, apenas uma coisa controla a sua vida: a palavra de Deus. A distinção entre a loucura de escolhas erradas, precipitadas, é precisamente essa. É você ou seguir o conselho de Deus pela palavra de Deus, ou seguir aquilo que será sempre falho, que são as orientações do seu coração, que produzem desejos maus, que produzem emoções confusas, sinais confusos, que lhes dão paixões que lhe direcionam pelo caminho errado. Tiago capítulo 3, versos de 5 a 9, nos orienta da seguinte maneira sobre o uso das palavras: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal e contido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Eu falei pela manhã sobre os não ensináveis, os tolos insensatos, de que Salomão fala que não são ensináveis. Quando diz o verso 13, quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. A língua é uma das primeiras exibições e demonstrações da insensatez desses tolos. Lembra que eu falei que eles são apressados em ter opinião sobre tudo? Prega-se uma coisa aqui, amanhã estão se questionando ali. Ah, não, mas eu tenho uma opinião diferente. Opinião onde? Com base em quê? A língua, meus irmãos, ela vai te trair. Como diz Tiago, é preciso domá-la. Porque se lembram que um dos princípios importantes que vai distinguir o sábio do tolo, que é você procurar se colocar na presença de Deus, falar com Deus antes de falar com os outros, de procurar não ser apressado em suas palavras. Lembram-se aqui, quando o texto no verso 4 diz: levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o seu lugar, fica quietinho, sossega o teu facho. Por quê? Porque a calma, veja o que diz o texto, a calma, o ânimo sereno acalma grandes ofensores. E porque a palavra branda, a postura branda, ela vai desviar o furor. Então não se paga na mesma moeda, não se responde ofensa com ofensa. Antes a distinção aparente entre justos e ímpios começam no uso das palavras. Enquanto que as palavras do tolo são um grande desperdício, as palavras dos justos, elas comunicam graça. E por quê? Porque elas são controladas pela palavra, porque elas são alimentadas pelo próprio Deus. E como isso vai se tornar possível? Quando nós contemos a nossa reação, e ao invés de sermos reativos, nós somos ativos em agir na dependência de Deus. Cale-se diante da provocação. Se você ouve um sermão, ou ouve uma aula que te choca nos seus pressupostos culturais, cale-se. Busque a presença de Deus, ore. Senhor, dá-me humildade, humilha a minha inteligência. E me confere com o teu Espírito se tais coisas são assim mesmo. Nós temos falado coisas nesta igreja que tem chocado muitos dos pressupostos de vocês. Muitas coisas. Temos falado sobre a secularização, o mundanismo, que tão fortemente já dominou a cabecinha
cosmovisão, a visão de mundo de muitos de vocês. Falamos sobre feminismo há poucos dias com 2 aulas do pastor Carlos. E é preciso tomar cuidado com as palavras que serão envolvidas em todas estas instruções. É preciso, se você quiser, rebater a palavra de Deus com a palavra de Deus. Se nós falarmos alguma coisa aqui contra feminismo, ou contra marxismo, ou contra psicologia, e você não estiver confortável com isso, vá à presença do Todo-Poderoso e abasteça suas palavras com a Bíblia, com a influência do Espírito Santo. Larga a mão da estultice, da tolice e do orgulho, que te levam por caminhos ruins. Portanto, diz Tiago, a língua castiga o corpo, a língua traz o inferno para próximo de você, e nenhum homem é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De quem que Salomão está falando aqui? De fofoca. Salomão está falando aqui de amargura, está falando aqui de falta de perdão, está falando aqui da tão corriqueira difamação, da tão corriqueira quebra do 9º mandamento, o falso testemunho que é levantado contra os irmãos. Por que é tão importante entender o 9º mandamento, como não apenas falar o que é mentira a respeito dos irmãos, mas também falar a verdade quando a verdade vai destruí-lo é pecado? Por que é assim? Porque o texto está dizendo que a palavra dos justos, ela é graça, ela edifica, ela constrói. Quando você vai falar de alguém, mesmo que isso seja verdadeiro, e isso não constrói, não edifica, isto é quebra do 9º mandamento. Por quê? Porque você pode usar algo verdadeiro para matar alguém. E o texto está dizendo que a palavra do justo não é para matar, é para edificar. E se a sua palavra mata, se a sua palavra fere, se a sua palavra ela não constrói a espiritualidade do teu irmão, então creia no que eu vou dizer para você. Ela é um grande desperdício. E como a igreja está envolvida em fofoca? Como a igreja está envolvida em difamação? É gente falando mal de pastor, de presbítero, é falando mal de membros, de irmãos, e fala mal daqui, fala mal acolá. E não se pensa naquilo que Salomão está dizendo aqui. A palavra do ímpio, do tolo, do insensato, destrói. E destrói a si mesmo. Ela o come. E a palavra do justo é o contrário. Ela edifica. Meus irmãos, nós precisamos entender que o controle das nossas palavras, como cristãos, demonstra se estamos crescendo no Senhor ou não. É tudo sobre o nosso novo nascimento. Se você verdadeiramente é nascido de novo, regenerado, a sua palavra será de edificação e não de destruição. É tudo sobre a nossa santificação, é tudo sobre a nossa luta contra o pecado. E ao mesmo tempo é preciso lembrar das palavras de Jesus, Mateus 12, 36 e 37, que diz: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Nós daremos conta a Deus do que falamos, de todo o nosso converser, de todo o nosso palavrório. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Se você não tem algo bom para dizer, lembre-se, quem usa palavras que destroem, a começar de si mesmo, que o fazem ser punido, é um ímpio, é um injusto, um insensato. Se nós não mordermos a língua, as nossas palavras irão nos morder. Guardem isso. Não se esqueçam disso. As palavras do tolo, elas tendem a ser uma espécie de espiral descendente. Ela vai do mal menor para o mal maior. Vejam comigo o verso 13. As primeiras palavras da boca do tolo são estutícia.
É como se fosse um mal de menor gravidade. E as últimas, loucura perversa. Salomão está dizendo assim, olha, as primeiras palavras do tolo são maldade em desenvolvimento. As últimas palavras, depravação moral. Os tolos desperdiçam as suas palavras, porque elas estão carregadas de maldade. E nós precisamos olhar o nosso catecismo maior, por exemplo, quando ele fala da relação do quinto mandamento, as relações do quinto mandamento, ela fala, por exemplo, da relação entre ovelhas e pastores e presbíteros. E uma das expressões que é usada no catecismo os membros, as ovelhas precisam encobrir, em amor, as falhas e limitações de seus líderes. Por quê? Porque nós precisamos entender que é uma atitude normal, aceitável do novo nascido, é cobrir com amor em vez de começar uma discussão sobre coisas insignificantes. Quantas vezes os nossos debates, as nossas discussões são a respeito de coisas periféricas, coisas menores. Eu particularmente não gosto da pregação do pastor fulano de tal porque ele não é tão expositivo. Ou porque ele costuma falar demais de aconselhamento. Você veja bem que essas afirmações não estão colocando em dúvida a fidelidade às Escrituras. Elas estão começando em estultice, em insensatez, em imaturidade, uma discussão absolutamente insignificante. Mas o que o texto bíblico está dizendo é que nada disso começa pequeno e termina pequeno. As coisas começam como expressões de imaturidade, de insensatez e vão numa espiral descendente, se tornando algo que chegará a ser uma loucura perversa. E o que costuma acontecer? Igrejas racham. Quando pessoas começam a alimentar discussões sobre pequenos assuntos insignificantes a respeito, por exemplo, da liderança da igreja. Família. Comece um palavrório, conversar sobre questões familiares, insensatez e imaturidade, com algo que aparentemente é um mal pequeno. E Salomão está dizendo, isso vai vir como uma espiral descendente. E isso vai chegar à loucura perversa. Você pode arruinar a sua família, inundar a sua família de guerra, de problemas, começando com controvérsias, com conversas, com discussões insignificantes. Portanto, controle, morda a sua língua, do contrário, ela irá morder você. Conversas tolas, pouco edificantes, podem muitas vezes acabar de forma que o objetivo não é a edificação, mas simplesmente fazerem as pessoas irem ou perderem o foco daquilo que é sério. Isso tem sido também um problema entre nós. Nós amamos o riso. E por conta disso, nós somos cada vez mais irreverentes. E aí uma coisa que começa como humor, por muitas vezes, carrega as pessoas de feridas, de machucados. Um exemplo são as brincadeirinhas que nós fazemos, zombando de questões físicas de outras pessoas. Mas temos feito isso, meus irmãos, e isso também é quebra do mandamento. Nós aqui temos feito algumas brincadeiras, né? Comparando alguns de nós com artistas famosos. É preciso manter isso sob controle. É preciso ter a sensibilidade para que a gente não extrapole os limites do humor e se perca nos objetivos. E se dê e gaste mais tempo com aquilo que não edifica o outro, mas com aquilo que zomba do outro. Entre jovens da nossa igreja tem havido muitas brincadeiras desse tipo. E algumas zombações que têm fugido completamente ao controle. É preciso lembrar que tirar sarro da aparência de alguém ou das fraquezas de alguém pode ser normal entre os perdidos, mas não é normal entre a gente. Isso não deve se tornar algo comum e normal entre nós. Nós não somos o povo que vive de zombar uns dos outros.
preciso lembrar que o que é normal entre nós é o fato de que Jesus morreu por cada um de nós. Essa é a nossa identidade. Não os nossos defeitos, não as nossas fraquezas, mas o fato de que Cristo fez de cada um de vocês quem vocês são. Isso é a sua identidade. E é sobre isso que nós devemos nos lançar na relação uns com os outros. Seja cuidadoso com suas palavras. Se elas não forem centradas em Deus, se elas não puderem ser feitas na paz e na alegria, no sossego de que são aprovadas por Deus, não as diga, não fale isso ao seu irmão. Coloque isso como um critério para você. Eu não direi nada ao meu irmão que não possa passar pela aprovação de Jesus. Verso 14. Salomão diz ainda que os tolos desperdiçam suas palavras, porque as palavras dos tolos apenas deslizam para fora de suas bocas, sem autocontrole. Ele diz: o estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá, e que ele manifestará o que será depois dele. Uma coisa surpreendente que acontece quando nós somos salvos é que começa uma grande batalha nas nossas vidas. Os nossos corações começam a lutar contra os desejos maus. Nós começamos a colocar a carne e a nossa natureza pecaminosa sob a morte. Nós batalhamos pelas nossas palavras. Nós batalhamos com os nossos pensamentos. Há uma enorme mudança em nós. Nós nos esforçamos para pensar do outro o que é melhor. Nós nos procuramos de todas as formas armar as melhores palavras e em todos os eventos, em quaisquer circunstâncias, mas claramente com uma direção determinada. Aquilo que nós falamos para alguém num funeral não são meras expressões de clichê, não são lugares comuns. Nós de fato queremos expressar consolação. Quando você vai falar de Cristo para alguém que não conhece a Cristo, você é totalmente intencional e propositivo. O seu objetivo é que a pessoa conheça Jesus, que se envolva com Ele. Mas o tolo, ele apenas multiplica palavras. O tolo, alguém que não conhece a Cristo, ele está perdendo esta batalha e muitas vezes ele apenas reproduz aquilo que alguém já disse a ele. Porque ele nem mesmo sabe para onde está indo. Se ele encontra alguém em depressão, ele vai dizer aquilo que é lugar comum, aquilo que são as palavras costumeiramente ditas a quem vive numa situação dessa. Você precisa aprender desta distinção. Nós não apenas multiplicamos palavras, mas nós usamos as palavras que nos foram ditas para serem ditas. O tolo, por sua vez, ele apenas solta palavras aos ventos. Ele apenas diz aquilo que vem-lhe à cabeça, por mais que isso não possa lhe parecer fazer sentido nenhum. Pelo contrário, uma pessoa que está vivendo em Jesus, ela tão somente comunica aquilo que concretamente Jesus fez por ela. Isso é muito importante, isso é muito relevante, especialmente numa época em que os ditos evangélicos conhecem tão pouco a Bíblia. É impressionante como os evangélicos são evangélicos da geração Herbalife. Há sempre uma palavra de para-choque de caminhão a ser dita, mas há uma incapacidade crônica de se usar as Escrituras, de se abrir a Bíblia, de se orar com alguém, com a pessoa. Você costuma repetir frases motivacionais. Uma das coisas mais chatas das redes sociais, dos canais de comunicação, são aquelas imagenzinhas com frases motivacionais. Normalmente são um lixo gráfico, né? Elas são mal feitas, são horrorosas. É aquela coisa poluída, cheia de borboleta, cheia de menininho, não sei o quê. É feio. Cheio de erros de português. A pessoa devia pelo menos fazer um curso de Photoshop para poder fazer uma imagenzinha bonitinha, para colocar rodando por aí. Mas fica um negócio feio, horroroso. Eu prefiro as imagens do Tigre. Eu vi uma há poucos dias que é: feliz é quem não é triste. E a outra dizia: eu tentei fugir de mim, mas onde eu ia eu estava. Muito melhor do que ver um crente tentando
dizer a alguém através de coisas sem o menor objetivo, sem o menor propósito, sem a menor intencionalidade estabelecida. Se nós formos falar entre nós, se nós formos falar a alguém e querendo edificar, e querendo de fato trazer Cristo ao coração, o que nós devemos usar? A palavra de Cristo. Se de fato nós queremos edificar alguém, Pedro diz que aquele que fala, fale como quem fala a palavra de Deus. Portanto, é preciso conhecer a Escritura. Do contrário, se você apenas está na igreja, e apenas faz número na igreja, e não conhece a Escritura, e não se aprofunda em ser de fato discípulo de Jesus, e não tem nada a dizer aos outros na qualidade de discípulo dele, então acorde, e não desperdice as suas palavras. Se você tivesse que passar uma hora com uma pessoa que está terminal, morrendo, nos seus últimos momentos de vida, eu tenho certeza que essa pessoa não ia querer ouvir da sua boca aquilo que você aprende das imagenzinhas de internet. Não ia querer ouvir da sua boca as palavras de efeito que você aprende na Herbalife. Que ele não vai querer ouvir da sua boca o que você ouviu do motivador, daquele cara que fica mandando você falar com a pessoa que está do seu lado. Esqueça esse lixo e entenda que palavras para nós têm um sentido muito cheio e muito carregado de realidade e de objetivo. Nós sabemos para onde nós estamos indo, mas também sabemos o que dizer às pessoas. Provérbios 17, versos 27 e 28. Quem refreia as suas palavras tem conhecimento, e quem tem um espírito fresco é um homem prudente. Até o tolo que se mantém em silêncio é considerado sábio. Quando ele fecha os lábios, ele é considerado inteligente. Ah, gente, que bênção, tolo, boca fechada. Que grande bênção é uma pessoa estúpida calada. Um insensato calado. Dá uma tranquilidade tão grande, né? Muitos dos pregadores da igreja moderna fariam um bem enorme à igreja se calassem as suas bocas. Seria fantástico se eles pudessem se calar. Exatamente por isso, porque quando o tolo cala-se, até ele parece inteligente, até ele em silêncio é considerado sábio. Portanto, não se apressem com as suas palavras. Antes, compareçam na presença de Deus e conversem com Ele e coloquem as palavras à prova dEle antes de serem ditas a qualquer pessoa. Há uma grande vergonha na escola dominical moderna. E J. Packer, no livro Firmados no Evangelho, ele nos chama a atenção para isso. Ele dizendo que pessoas que não têm nada a dizer estão sendo colocadas para lecionar em escola dominical. E o David Wells, no livro No Place for Truth, ele nos chama a atenção para o fato de que ninguém deveria se atrever a ensinar algo que não dominasse bem, que não tivesse profundo conhecimento a respeito destas coisas. E por conta disso, infelizmente, muitos crentes estão se apressando com as suas palavras de tolos, de quem não domina nada, a serem ditas e dizendo às outras pessoas. Salomão agora ele vai pegar mais leve. Ele vai falar que há outras coisas aqui que também são um grande desperdício na vida dos tolos. A partir do verso 15, ele vai dizer-nos que há um desperdício de propósito de vida. Veja o verso 15. O trabalho do tolo o fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Há uma pergunta que é sempre repetida para se testar a visão de mundo de todos nós. De onde nós viemos e para onde nós estamos indo. O tolo, ele pode até ganhar o mundo, mas ele é verdadeiramente um perdido. Ele vai trabalhar duro, mas ele simplesmente não sabe para onde está indo. Ele não tem nenhum propósito real, ele não pode encontrar o caminho para o seu destino. Ele não sabe qual é o seu propósito na vida
e simplesmente a vida lhe cansa. A vida lhe traz desespero, cansaço, agonia e desesperança. De tempos em tempos, pelo menos. Porque ele simplesmente não sabe para onde ele caminha. Quando os seus dias, meus irmãos, são preenchidos com dores de cabeça e frustração, tristeza, decepção e até mesmo uma tragédia grave, uma doença grave, o fato é que a sua perspectiva vai lhe dar forças. O problema é que o tolo não tem perspectiva. Uma doença terminal para um tolo, para um insensato, é uma tragédia sem limites. É a tristeza nos limites da força, o desespero em toda a sua exuberância. Porque simplesmente eles não sabem para onde estão indo. Mas nós, ao contrário, somos como Paulo, que disse: eu olho para frente, para o alvo, estou com os olhos firmemente apontados para o autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo. Nós, quando estamos tomados por cansaço, frustração, dor de cabeça, tragédias, nós temos para onde olhar. Nós conseguimos ter as coisas em perspectiva. No entanto, a vida desperdiçada é simplesmente, completamente ausente de propósito. Há um grande desperdício na vida do tolo pela falta de propósito, de intencionalidade que seja real. Salomão, nos versos 16 e 17, fala ainda de um outro desperdício. Ele diz, nos versos 16 e 17: ai de ti, ó terra cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças e não para a bebedice. Salomão está usando aqui algumas aplicações para um governo, mas que nos dão princípios para todos nós. Ele está falando aqui que a vida sem sentido, a vida dos tolos, é um desperdício de potencial. O que Salomão está dizendo é que há um grande problema quando as pessoas não crescem direito. Lá em Hebreus capítulo 5, o autor aos Hebreus, que eu reputo ter sido Paulo, ele se dirige à comunidade de Hebreus e diz que eles já deveriam ser mestres pelo tempo decorrido. Olha, já tem muito tempo que vocês são crentes, e vocês ainda estão aí bebendo leite, imaturos. Que grande desperdício de potencial é esse, meus irmãos? Vocês deveriam estar lutando contra a preguiça do coração, contra os desejos maus de vocês, e crescendo espiritualmente, e se tornando crentes maduros. Salomão está dizendo que o tolo, ele é um contundente desperdício de potencial. Por quê? Porque eles não serão aquilo que de fato nós entendemos por pessoas maduras e por pessoas sábias. Eles recebem uma posição de liderança antes de estarem prontos para isso. Quando nós olhamos para o atual presidente da República, qual a conclusão que nós temos hoje, com a maior clareza dos fatos que o Brasil exibe aí categoricamente? Ela não deveria estar onde está. Eu acho que até quem votou nela nas últimas eleições conclui isso. É a pessoa errada, no lugar errado, fazendo a coisa errada e arrebentando com um monte de gente com o tanto de coisa errada que ela faz. Ela não estava pronta e nem era qualificada para estar onde está. E sempre que isso acontece é ruinoso, é uma tragédia. Em qualquer canto, o Edilson trabalha com consultoria empresarial e ele e qualquer outra pessoa que trabalha com inteligência corporativa ou mesmo em situações até mesmo familiares, uma regra de ouro é você ter pessoas certas, nos lugares certos, fazendo a coisa certa. Por exemplo, é natural você colocar o filho adolescente para governar a casa? É sábio? Não é, por quê? Porque nós deveríamos estar exercendo as coisas para as quais nós estamos prontos. E a questão é que o tolo nunca estará à altura daquilo que lhe é dado. O tolo será sempre tolo, insensato.
ele sempre vai agir de maneira inadequada. Eles são crianças. Eles agora podem não ser fisicamente crianças, mas eles podem ser reconhecidos categoricamente como pessoas imaturas. Eles não têm perspectiva da realidade. Acabam comendo não para a saúde e sustento, mas simplesmente para a festa. Eles acabam desperdiçando o seu potencial e sua credibilidade. Nós todos conhecemos pessoas que são super inteligentes, mas lhe faltam autocontrole e nunca querem crescer. E Salomão está dizendo, que desperdício. Na igreja nós podemos experimentar isso. Vocês precisam crescer. Vocês precisam ser maduros. Uma certa ocasião, fazendo um trabalho em uma igreja no passado, nós fizemos um questionário com aqueles que eram pretensamente líderes na igreja. E uma irmã que preencheu o questionário nos chamou a atenção, porque ela escreveu o seguinte: eu não gosto da escola dominical. Eu acho que o ensino não tinha que ser do jeito que é. Nós tínhamos que aprender com terapia musical, nós tínhamos que fazer das crianças aos adultos do mesmo modo. Cantarmos músicas para aprendermos, termos momentos lúdicos. Nós ficamos absolutamente chocados com aquilo. Eu, o pastor, os outros presbíteros que estavam lendo o questionário. Uma pessoa já de idade e que não havia crescido. A nossa geração é uma geração que suporta 2 horas, 3 horas no cinema, mas não suporta ouvir uma exposição mais longa. Professores de homilética do seminário, por sei lá que tipo de motivação, de pensamento, dizem que sermão bom é sermão de 20 minutos. Isso nada mais é do que a personificação, ou digamos, a teorização da síndrome de Eutico. Eutico é aquele moço preguiçoso, que estava ouvindo o apóstolo Paulo pregar longamente, caiu da janela, caiu, buf. Pois é, quem é preguiçoso para ouvir sermão, padece do que nós chamamos de síndrome de Eutico. A incapacidade ou a preguiça mental, que nada mais tem como causa primária a imaturidade. Por quê? Porque você fica 3 horas no cursinho, porque você ouve uma exposição, uma palestra de 1h30, quando se trata da sua profissão, porque você ouve longamente aquilo que o teu coração imaturo seleciona para ouvir, mas você é incapaz de ouvir da parte de Deus por 3 horas. A nossa geração seria incapaz de ouvir o Sermão do Monte. Aí você vai dizer, mas Jesus é diferente. Jesus pregava muito melhor do que o Senhor. A questão não é quem prega e não é como prega. A questão é, quando você precisa de arroz com feijão, você come no self-service, como você pode comer lá no... como é que é o nome daquele restaurante francês? Não sei o que, Desjardins, L'Entrecôte Desjardins. Comida, meu irmão, é comida no L'Entrecôte Desjardins e é comida ali, no Horizão. Quando você está com fome, você come lá, não come? Pois comida é comida. Não desperdice o seu potencial. Entenda uma coisa, Deus quer que nós cresçamos. Ele quer que nós sejamos, não como o rei menino que não consegue terminar nada, e que consegue apenas terminar a sua refeição. Essas pessoas não sabem o que é compromisso. Lembrem-se de manhã que eu falei para vocês sobre os nossos filhos. Se o seu filho começa uma coisa e larga, dê disciplina a ele. Ensine a ele o que é compromisso, responsabilize-o. Ah, papai, eu quero fazer inglês. Aí, uma semana do inglês, reverendo Cleston. Ah, papai, eu não quero mais inglês, agora eu quero alemão. Aí o pai beija, vai, tira do inglês e põe no alemão. Ah, papai, agora não, agora eu quero fazer balé. Aí tira do balé e põe no balé. O que você está ensinando o seu filho é arruinar a sua vida e a sua relação com Deus. Por quê? Porque ele não está aprendendo o que é compromisso. Compromisso é, se eu fiz votos diante de Deus de que vou me manter casado até a morte, eu vou me manter casado até a morte. Se eu prometi diante de Deus que eu vou ensinar meu filho a ler, a escrever, a ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia com ele, eu vou orar com ele, por ele, eu vou trazê-lo à igreja. Isso é compromisso, eu preciso honrar. Deus vai me cobrar isso no dia do julgamento. Ele vai cobrar o sangue do meu filho no dia do julgamento.
se eu assumir compromissos de serviço com a igreja. Eu estarei aqui para honrar esse compromisso. Se você assumir compromissos do seu trabalho, você vai honrar esses compromissos. Por quê? Porque nós não somos como o rei menino. Nós somos pessoas refeitas em Cristo. Somos novas criaturas. Nós não somos como aqueles que não crescem. Nós não vivemos na terra do nunca. Nós não somos pessoas que padecem da síndrome de Peter Pan. Antes, nós somos supridos pela graça de Deus. E por ela nós somos capazes de ir até o fim com os nossos compromissos. Meus irmãos, é preciso entender que a vida é difícil, mas nós não simplesmente desistimos das coisas porque elas são difíceis. Você nunca vai crescer dessa maneira. Aqueles que não podem esperar acabam jogando a sua vida fora, porque tornaram-se autocentradas, se tornaram pessoas autoindulgentes. Mas eu mereço tanto. Pastor, não. Você mereceria o inferno e a morte, e Jesus te deu a vida. Você tem muito mais do que você imagina. E você espera e imagina ter direitos que nunca existiram. Portanto, não seja autoindulgente. Não ensine seus filhos a serem autoindulgentes, autocentrados. Você não é o centro do universo. Cristo é o centro do universo. Eles são chorões e queixosos que nunca atingem o seu potencial porque nunca fazem qualquer coisa. É disso que Salomão está falando, e isso é um grande desperdício. Eles desperdiçam o dinheiro deles. Vejam os versos 18 e 19. Pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Preguiça. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro atende a tudo. Mas nós não fomos feitos para viver tendo essas coisas no centro da nossa vida. Pessoas estão vivendo como se férias fossem todo o objetivo delas. É impressionante como os corações são carregados e como as expectativas são carregadas em função de férias, e você não vê as mesmas coisas em função do Evangelho. Pessoas vão fazendo contagem regressiva no Facebook para férias. Mas eu não vejo elas fazendo contagem regressiva para quando forem falar do Evangelho para a próxima pessoa. Isso diz muito sobre quem você é. Isso diz muito quem é o teu Deus. O teu Deus são as férias. O teu Deus não é Jesus. Meus irmãos, vejamos a foto que Salomão está criando aqui. Enquanto o telhado está afundando e a casa está vazando, a pessoa ignora e vive para si mesmo. Isso fala sobre prioridades. Agora veja, é verdade que o pão é feito para nos alimentar, para o riso, e o vinho faz alegre a vida, e o dinheiro tem o seu lugar. Mas você vê quando as prioridades são equivocadas, quando você vive para essas coisas. Deus nos deu estas coisas e elas são bons presentes de Deus. Mas cada coisa boa precisa ser vista como ela é. Elas não são Deus. Deus é Deus. Toda boa dádiva do céu, do Pai, é um presente para nós. Mas os tolos abusam dos dons de Deus e usam a vida para si mesmo. A primeira coisa que o tolo pensa é: o dinheiro é meu, eu faço dele o que eu quiser. A regra de ouro do dízimo não é que o dinheiro é algo que você resolve dar para Deus. É quando você entende que Deus te deu e te deu a liberdade de trazer das primícias para Ele e usar o restante para você. É dele, não é seu. Juraci vive repetindo que as coisas dele, o carro e tudo, não são minhas, são de Deus. Faça isso também. Os tolos, eles desperdiçam o seu dinheiro. Por quê? Porque Deus não está em primeiro lugar. E portanto nós precisamos também entender e aprender isso. E finalmente, meus irmãos, os tolos desperdiçam a sua mente. Ele diz no verso 20: nem no teu pensamento amaldiçoes o rei,
nem tampouco no interior do teu quarto rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Mais uma vez aqui ele começa falando das fofocas, né? Ele diz que nós não deveríamos nem falar do rei. E por que ele está falando isso aqui? Porque o rei é uma figura distante. Teoricamente, você ficar falando mal da Dilma aqui, né? Eu acredito que nesse momento da vida, está todo mundo falando mal da Dilma, né? Dilma não vai nem ficar sabendo que você está falando dela, não é mesmo? Só que ele está dizendo que nem do rei você deve falar mal. Isso para deixar muito claro que ele quer que nós tratemos os nossos corações, porque o ímpio é quem desperdiça os pensamentos na mente deles, se ocupando em pensar dessas coisas que levam as pessoas a falarem mal de alguém. Nós temos coisas melhores para pensar, assuntos melhores com que nos ocupar. Não foi isso que nós ouvimos de manhã com o versículo que o presbítero Sei projetou aqui? O em que pensar lá de Filipenses? Aquilo que é digno, aquilo que é honrado, que seja o que ocupe os vossos pensamentos, para que eles não sejam desperdício. As pessoas, elas precisam entender também algo relevante sobre a questão de falar mal dos outros. Ninguém para pensar nisso, mas você já parou para pensar que quando você fala mal de alguém a outrem, você tem um duplo efeito aí importante, uma verdade muito importante. Primeiro, que você está expondo algo sobre a sua credibilidade. Aquela pessoa a quem você falou mal do outro, ela vai para casa pensando assim: caramba, será que hora dessa ele está falando mal de mim para outro? Ele gosta de falar mal, então ele falou mal de fulano, de Beltrano e Cicrano para mim. Então, eu acho que para Cicrano e Beltrano ele deve estar falando mal de mim. Isso vai te depor contra você. Isso vai depor contra você. Isso também tem um outro aspecto aqui. De certa forma você está autorizando ou dando dicas para que essa pessoa fale mal de você também. É preciso entender que o homem sábio entende que vive um mundo quebrado e pecaminoso, do qual ele é apenas uma parte. E do mesmo jeito que nós temos abundância de assuntos sobre os outros, as outras pessoas também terão abundância de assuntos sobre nós. Do mesmo jeito que há facilidade de se falar mal de X, de Z e de Y, creia você, quando estiver envolvido com isso, que não faltarão assuntos para que você também esteja na roda de conversa de muitas pessoas. Então saia fora dessa cultura. Não se envolva com maledicência. Não desperdice a sua mente, os seus pensamentos com tais coisas. Ocupe-se com aquilo que Paulo nos recomenda na carta aos Filipenses. Aquilo que é bom, aquilo que é digno, aquilo que é honrado. Que seja isso que ocupe o vosso pensamento e, consequentemente, as vossas palavras e as vossas conversas. Meus irmãos, concluindo, é muito fácil perder a sua vida. Vocês perceberam aqui. Há desperdício de palavras, há desperdício de propósito, de potencial, de recursos, enfim, nós podemos desperdiçar a vida inteira, como os tolos fazem. Mas nós podemos aproveitar a vida. Nós podemos simplesmente carregar a nossa vida da centralidade de Jesus, e nós podemos nos preocupar com a vida abnegada a Ele e ao próximo. Nós podemos deixar de viver tendo a nós mesmos como foco da nossa vida e colocar Jesus no centro, tê-lo no centro de todas as ações e em todas as esferas da nossa vida. Faça de Jesus o centro das tuas palavras, faça de Jesus o centro do propósito da tua vida, seja o teu caminho andar em direção a Ele. Faça de Jesus o centro do teu trabalho. Olhe para o teu trabalho e fale: Senhor, essa é a vocação bendita que Tu me destes. Se você cuida de pessoas, cuide para a glória de Deus. Se você lecione para as pessoas, para a glória de Deus. Se você faz a enormidade de coisas preciosas que Deus tem dado, de dons, inteligência e capacidades, use essas coisas para que Deus seja glorificado. Sobretudo,
Sabe de uma coisa? Que nada que é usado para a glória de Deus irá roubar dele. Então uma caminhada para a glória de Deus jamais será feita na hora do culto. O lazer para a glória de Deus jamais será feito na hora do culto. O gozo familiar para a glória de Deus jamais será feito na hora do culto. Por quê? Porque quando Deus nos dá um novo coração, o maior desejo das nossas almas é louvar o nome dEle, é glorificar a pessoa, o ser majestoso dEle. As nossas palavras, os nossos desejos, as nossas paixões, tudo será orientado para Ele. Viva a vida que faz sentido. Não desperdicem a vida de vocês. Vivam com paixão, com alegria, com gozo. Bebam vinho, comam pão. Viajem, vão para a praia, bronzeiem-se, curtam os dons de Deus, mas não permitam, nem por um segundo, que qualquer deles te roube de Deus, porque eles se tornarão ídolos, e ídolos frustram, desesperam a alma e roubam a nossa vida. Só Deus nos dá a vida, e Ele nos dá a vida cheia de presentes, de gozo e de alegria. Como diz o apóstolo Paulo, o Evangelho é alegria, justiça e paz. Nenhuma destas coisas faltam àqueles que vivem para Jesus. Vamos cantar isso. Vamos confessar que a nossa vida é Ele. Vamos nos colocar de pé e vamos cantar que Cristo é tudo em nós. Ele é a razão de estarmos na nossa vida vivendo abundantemente e verdadeiramente.